Boa tarde, sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos a mais um Conversa CE-SEDAC. Quem acompanha as nossas redes, quem está aqui com a gente sempre sabe que toda quarta-feira, às 5 da tarde, a gente faz essa conversa aqui no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC, com a intenção de contribuir com o debate sobre educação, com o trabalho de educadores e gestores das redes de escolas públicas, e a gente sabe que também tem muita gente de escola privada que acompanha a gente, porque as discussões de educação servem também para todos, né? A gente hoje vai conversar sobre ética. Eu sou a Emily Stefano, sou da equipe de comunicação, e o nosso tema, a gente até debateu bastante até chegar nesse título, né, que a gente divulgou, que é qual o papel da ética na educação, o que a sociedade contemporânea nos revela. Quem não viu as conversas anteriores, né, cada semana tem um tema diferente, convidados diferentes, quem não viu as conversas anteriores ou quer rever alguma coisa, indicar para alguém, pode acessar tanto aqui no Facebook, no item vídeos, ou no YouTube, o canal é SEDAC Vídeos, e lá ficam todas as conversas. Tem vários temas, né? Tem educação infantil, relacionamento da escola e comunidade, apareceu de diversas formas, reorganização do calendário escolar, alguns com esse recorte um pouco mais para esse contexto de pandemia, né? Então, podem olhar lá o que vocês perderam, o que quer rever, o que quer indicar, tá fácil de acessar. E tem também no nosso YouTube e no Facebook as 3 conversas que a gente fez na ocupação do coletivo Encrespados, que acabou a semana passada, era toda quinta-feira, 5h30, e que teve conversas incríveis com convidados de fora da comunidade educativa e que a gente acaba se cruzando muito no que a gente acredita, né? As conversas foram muito boas mesmo, vale a pena quem não viu ir lá conferir. Então, indo agora para a nossa conversa de hoje mesmo, eu vou apresentar e agradecer a participação aqui dos nossos convidados, o Wesley e a Alessandra. Os dois atuam na comunidade educativa SEDAC como formadores. O Wesley é professor e cientista social, e a Alessandra, ela faz parte, além da comunidade educativa SEDAC, ela também participa de vários coletivos, né, que ela talvez possa até falar um pouco mais, é super ativista, então tudo isso vai estar no nosso caldo hoje de conversa. Vamos conversar com esses 2 sociólogos, né? A Alessandra também é socióloga, e vai prometer essa conversa de hoje. Quem estiver assistindo pode enviar comentários, perguntas, que a gente vai tentando incluir aqui na conversa conforme for possível. Tá bom? Bem-vindos, Alessandra, Wesley, muito bom conversar com vocês hoje desse tema tão interessante e importante. Obrigado, Emily. Olá, oi, Ale. boa tarde. Oi, Wesley, oi, Emily, boa tarde a todos. Para começar, uma pergunta bem simples, assim, né, remetendo ao título, dá para falar em educação sem falar em ética? Boa tarde a todas, todos. Que bom poder fazer parte dessa construção, desse processo. Acho que a gente teve algumas conversas para pensar sobre ética. Tem uma coisa que é interessante, perceber o quanto as instituições educativas e a educação precisa se deparar com as discussões da sociologia e da filosofia dentro do seu processo. Acho que isso já é um passo bastante importante. Eu fico aqui um pouco ansioso e entendendo que essa tela que nos separa, ela não necessariamente, em épocas como que a gente está vivendo, elimina o outro, a outra que está aí desse outro lado. Então, eu me deparo aqui com uma tela de computador, mas sei quantas pessoas e quantas histórias e quantos sonhos estão desse outro lado se ouvindo e nos ouvindo. Então, eu espero que a gente possa se afetar por tudo isso. E aí, quando a Emily pergunta, é possível falar de educação sem falar de ética? A gente ficou se perguntando, é possível falar sobre a vida social sem falar de ética? Né? É possível a gente estar nessa convivência social e negligenciar ou não nos convencer da importância dessa discussão e desse debate e entender o quanto que ele está, né, na educação.
E aí me parece que a gente, pela psicologia, né, que acho que também é a psicanálise também é uma das ciências que ajuda a gente a discutir a questão da ética e a questão da moral, nós estamos necessariamente vivendo um paradigma ético no mundo global, né? A gente está vivendo uma pandemia e essa pandemia institui uma questão eminentemente ética, que é a questão do isolamento. Isolar ou não isolar, distanciar ou não distanciar. Então, todas as instâncias coletivas se depararam com essa pergunta. Então, é importante a gente já entender que e se impõe uma condição ética. E aí a gente fica entendendo essa ética, a ética tecnológica, a ética social, a ética política, a bioética, a ética na mídia, a ética empresarial, né? Quantos braços e quantos lugares essa discussão tem ocupado nos nossos coletivos. E também se trata de uma escolha. A gente escolheu alguns teóricos, a gente escolheu alguns caminhos para se discutir esse assunto, para pensar esse assunto. Então, toda a nossa conversa trata-se também de opções, trata-se também de escolhas. Então, a gente ficou pensando também como nós estamos sofrendo, e vem sofrendo historicamente, agora nos deparamos ainda mais com um mal-estar ético e um mal-estar de febre moral, né? O que isso diz a respeito da nossa civilização, da nossa sociedade, da barbárie que a gente assiste historicamente acontecendo. E aí, nesse cenário, a gente ficou se perguntando como é que fica a educação, né? Como a escola é um espaço primário, considerando a escola como um espaço primário de sociabilidade, qual que é o papel dela nessa discussão e nesse debate? Então, pensar a escola é também pensar um pouco o educador. A gente se perguntou, a gente não, né? Edgar Morin nos fez uma pergunta em relação a esse aspecto da ética na educação, né? Quem educará os educadores? Já que os próprios educadores que devem educar não receberam em sua formação o sentido da complexidade do mundo no qual estamos compartilhando. Então, pensar, talvez, um dos caminhos de ética na educação é a gente se deparar um pouco com essa provocação. A formação dos nossos professores e professoras e educadoras envolve a complexidade do estar no mundo, de se estar no mundo. E aí a educação acaba se deparando com uma relação entre ética e educação, que é uma discussão que se tem, mas a prática ainda é pouco falada, ainda é pouco estudada, né? A gente não tem um repertório de práticas para a ética na educação. Acho que a Lê vai também falar outras coisas importantes em relação a isso que nos ajuda a pensar. Antes até de passar a bola para a Lê, você falando logo no começo, né? Quando eu perguntei, é possível falar de educação sem falar de ética? E aí você fala, é possível falar de sociedade sem falar de ética? Né? E aí eu fiquei pensando quanto essas coisas são muito interligadas, né? Porque também a gente pensar a sociedade sem pensar a educação, ou pensar a educação sem entender que ela está dentro de uma sociedade, né? Não faz sentido. Então, como está tudo muito interligado, achei muito legal a forma como você trouxe isso, né? E essa fala do Edgar Morin foi maravilhosa também, obrigada. E aí, Ale, você faz seus comentários também, por favor, sobre isso de falar de educação sem falar de ética, né, que percebemos que não é uma opção, mas eu queria que também, se possível, você pode começar falando, depois o Wesley comentar, sobre o que é ética, né? Ética é a mesma coisa que moral, acho que muitas vezes isso fica um tanto nebuloso, assim. Então, por favor, comenta pra gente essa relação da educação com a ética e o que é ética. Oi, gente, boa tarde. Eu gostei muito dos apontamentos do Wesley, principalmente quando ele traz quanto essa palavra ética ela vai nos inundando por meio dos noticiários, da onde ela está implicada, e muitas vezes o seu sentido se perde, porque o sentido de ética ele é muito próximo do sentido de moral, né? Mas ele tem um apontamento fundamental e eu acho que nesse sentido, nesse apontamento que eu quero fazer, ele traz um elemento substancial para a nossa discussão sobre educação, né? Se a moral ela vai estar ligada à ideia de tradição, de cultura, de costumes, né? Então, quando a gente está falando de moral, a gente está dizendo sobre esse
essa estrutura social e os comportamentos cristalizados, solidificados nessa estrutura social, quando a gente fala de ética, a gente tem um passo fundamental, né? Por mais que ética também tenha uma relação com comportamento social, quando a gente fala de ética, a gente está falando principalmente de ação, né? De prática e de reflexão. E nisso que a gente aponta, né, para uma reflexão, eu considero que a ética é fundamental, porque a gente passa a questionar, inclusive, os comportamentos sociais predominantes, né? Então, quando a gente fala assim, pensar a educação hoje, né, como o próprio título da live traz, né, à luz da sociedade contemporânea, é pensar o que essa sociedade contemporânea questiona, né, das nossas tradições, da nossa cultura, dos nossos costumes, de tudo que está cristalizado. E qual o papel da educação nessa reflexão? Né? Será que a gente reproduz ou nós estamos trazendo um papel reflexivo? Pode falar, Wesley. Agora sim, acho que o Wesley travou, ele tinha comentado aqui. Wesley, consegue comentar aqui? Tá. Não, é que tá travando um pouco o som aqui para mim. Não, eu corroboro com essas questões que a Ale trouxe mesmo, né? A ética, a ação, a prática, a reflexão e acho que eminentemente também o conflito. E é um conflito que é um conflito que ele precisa acontecer, a gente precisa nos dispor a essas relações de conflito, porque ela nos interrompe essa maneira unívoca de pensar a vida, de pensar a sociedade, e ela nos causa inquietude. E a inquietude, ela precisa ser o nosso horizonte. Estar em espaços, né? A ética como espaço, a gente fica pensando, ética é o quê? Que ela nasce da filosofia e o sentido dela é que você tenha o direito de perguntar, né? A minha experiência ética, ela se dá quando eu questiono, quando eu pergunto o porquê. E esse porquê, ele vai trazer experiências de conflito entre nós, de críticas e de autocríticas, que acho que é uma coisa que é bem importante que a gente possa falar, mas ele traz essa inquietude, e a inquietude como um horizonte, como o nosso próprio horizonte para a experiência ética, né? Entendendo esses signos que a gente tem na moral, né? Na literatura, no que eu venho estudando, no que a gente vem estudando, essa confusão entre ética e moral, é porque é quase desinteressante você usar o termo moral. Então, tudo acabou se tornando ética. Mas há uma distinção. A moral, ela está implicada nos valores culturais, nos símbolos, nos sentidos e no que a gente constrói enquanto de símbolos do diálogo e do discurso. E a ética é a discussão sobre esses signos. É a reflexão coletiva e democrática sobre esses signos. Eu fico pensando nesse que o Wesley está apontando, dessa questão dos conflitos, das contradições, das contraposições sociais, né? E a ética como um elemento fundamental, assim, da educação, no sentido que traz, né, dá visibilidade a esses conflitos, as mudanças, né? Que a sociedade é processo, sujeitos são processos, e processos são mudança. Ao contrário da moral, que tem uma carga tradicional muito forte, né? Então, os comportamentos, os processos, né, de vida, os sujeitos, eles mudam numa velocidade muito mais alinhada à sociedade como um todo do que a moral. Então, muitas vezes, esse choque, esse conflito é inevitável. E o papel da reflexão nisso tudo, né? Numa sociedade contemporânea é muito mais marcada pela pluralidade de sujeitos do que pela normatização, né? Então, como a gente lida com sujeitos que vêm de uma sociedade efervescente, plural, numa prática educativa, né? Que elementos a gente traz para essa reflexão, para esse diálogo com os estudantes? Que tipo de escuta nós temos para esse repertório que eles trazem? Eu acho que isso é uma discussão ética muito importante de ser feita no cenário da educação. É muito legal esse seu último comentário, né? Não, quer falar, Wesley?
Não, pode, porque cortou um pouco, é bom que você retoma, e aí eu consigo falar. Esse último comentário da Lê, falando de ouvir os estudantes, né, até remete, é muito legal que isso acontece, né, eu estou em todas as conversas aqui nas quartas, e como as coisas vão se interligando, mesmo quando o tema não é diretamente ligado, né, as coisas vão se interligando. Então, quando fala de ouvir os estudantes, a gente pensar em encontros anteriores que teve, até na semana passada, a diretora falando sobre eu escutar, mesmo quando não estão dizendo aquilo que é o que eu quero ouvir. Porque é muito fácil, né? É muito fácil eu abrir a escola para a família que está. A conversa da semana passada era sobre o relacionamento escola e família, escola e comunidade, né? Na verdade, até mais amplo do que família. E é muito fácil abrir para ouvir elogios, mas e quando é um questionamento? E quando os estudantes estão pleiteando algo que eles querem e que a escola pode achar que não vai ser uma boa ideia? Como isso ser um diálogo, né? Então, como essa fala da Lê se conecta com a conversa da semana passada, e aí duas coisas que eu queria destacar que vocês falaram, foi muito legal, que o Wesley então falou, o Wesley falou sobre conflito e inquietude, né? E aí depois a Lê falou de novo de conflito e inquietude. E esses termos, principalmente conflito, muitas vezes, acho que dentro do ambiente escolar, assusta, como se conflito fosse um problema. E, na verdade, como vocês falaram, assim, precisa do conflito, gera inquietude, a inquietude vai gerar esse movimento, e aí a Lê falou uma frase muito boa, que eu anotei aqui, que sujeitos são processos e processos são mudanças, né? Então é isso, tudo é um organismo vivo, né? A educação é um organismo vivo, é composto de uma série de organismos vivos, né? De cada um dos estudantes, de cada um dos agentes, professores, cada uma das pessoas envolvidas. Então o conflito é, na verdade, algo saudável, não algo problemático, né? E aí, pensando nesse ambiente escolar, eu queria que vocês falassem um pouco do que tinha antigamente da educação moral e cívica. Né, vocês falaram agora de que ética e moral não é exatamente a mesma coisa, né? Que tem a perspectiva de cada uma das coisas. E aí tinha essa disciplina de educação moral e cívica, com uma expectativa de que resolvesse a formação ética, né? Que, como vocês estão falando, é muito mais amplo. Tem um entendimento de que hoje não se ensina valores de forma isolada, né? Então, vocês podem, pegando esse gancho do que vocês falaram, né, da ética e da moral, e de como isso se desenvolve, a ligação com a sociedade, com a educação, tudo isso que vocês vieram falando até agora, falar um pouco sobre como isso se desenvolve, né? Como é isso realmente dentro da escola? Posso falar, Wesley? Quer comentar? Ale, não, deixa eu só puxar um gancho dessas palavras, né, que a gente trouxe, que a Emily ressalta. Tem mais duas coisas que eu queria colocar, que é importante a gente ter nesse cenário do espaço ético, que é nós estamos passando por um questionamento global, né? Então, as questões em relação à vida social no mundo globalizado, ela é global. Discutir as questões da ética na mídia, ela é uma discussão que é global, então isso torna-se tudo ainda mais complexo e necessário. E uma outra palavra que eu acho que está junto com essa, que é a incerteza. A incerteza também é um caminho ético. Lidar com a incerteza também é um caminho ético que a gente precisa nos dispor a conviver. E aí, só para puxar o gancho também da escola, que você, antes da Lei falar sobre sobre a educação moral e cívica, que a gente já conhece, precisa ter uma percepção dessa família e dessa escola que a gente cindiu, né? A gente começou a entender que a educação da criança sobre violência, sobre comportamentos e comportamentais é uma responsabilidade da família, e a escola se preocupa com a matemática, com a língua portuguesa, com os conteúdos. E a gente precisa entender que essa cisão, ela talvez não seja tão saudável, de que a escola e a família precisam se preocupar com a constituição desse sujeito. Essa ética, ela é social, e a escola, ela traz uma experiência coletiva, mas a vida social, ela se dá também para além da escola.
Retomando um pouco o que a Emily tinha dito sobre educação moral e cívica, eu acho que tem um primeiro ponto fundamental, né? Nós temos por prática de levar os desafios que nós vivemos enquanto adultos da nossa sociedade em forma de aula para as crianças, né? Como se esses mesmos desafios fossem delas. Aí eu acho que coloca a primeira questão, né? Se esse desafio é realmente das crianças ou se os desafios são nossos. Porque todos os apontamentos que nós fazemos, né, com relação a pensar a qualidade da educação, uma educação mais integral, ele vai se transformar em aula, né? Em uma matéria, em uma disciplina, em um conteúdo. E eu acho que isso é um elemento que a gente tem que pensar e que é muito preocupante também, né? Essa forma da gente lidar com a educação. O que eu queria colocar sobre educação moral e cívica é que inicialmente era educação moral, né, cívica e física, né? E aí nos anos 40, esses três elementos juntos, né, estava ligado à tradição, à ideia de nação e o físico muito ligado na perspectiva dos anos 40, né, das Olimpíadas como uma vitrine, né, das nacionalidades e das forças. E aí ela volta, em 69, já na ditadura militar, numa ideia de, acho que não posso usar outro nome, senão um mecanismo de controle mesmo da juventude, né, das suas pautas, e de circunscrever esses valores, tanto da tradição quanto da nacionalidade, no currículo escolar, né, uma forma de controle. Eu acho interessante a gente pensar que ela não existe também por fruto de pressões sociais de educadores e educadoras, estudantes e famílias. Então, se ela não existe desde 1993 por uma pressão social, né, muito grande, desde 89, com a primeira eleição, e ela coloca uma discussão que, enquanto a ética é essa inquietude, é esse movimento, é esse processo, é essa reflexão, é esse fazer demorado, né? É esse fazer que não está no texto, que não está no conteúdo, mas também está nas práticas, no cotidiano, em como a escola lida com essa pluralidade, né? A ideia, né, da educação moral e cívica é uma ideia de mais estática, mais normativa, mas que cristaliza muito mais, né? Então, a gente, às vezes, busca, né, nessa referência histórica que se perde muito de como foi realizada, quais eram os seus processos reais, e pensa que uma disciplina como essa, no mundo contemporâneo, responde a uma necessidade reflexiva, né? Que é a necessidade reflexiva sobre o mundo que nós vivemos, né, sobre os nossos comportamentos, as nossas convivências e interações. Então, eu sinto de alguns educadores esse apelo pela educação moral e cívica numa ideia de trazer uma reflexão sobre ética, sobre cidadania, sobre empatia, sobre cuidado. Só que, quando a gente está falando nessa perspectiva da ética, nós estamos mudando um paradigma, né? O paradigma anterior, que funcionava com a ideia da educação moral e cívica, é o paradigma da subjetivação, né? Da produção de sujeitos a partir de elementos muito estruturantes, o patriotismo, né? Um determinado comportamento social, uma determinada forma de se vestir, de falar, né? Então, elementos muito normativos, muito cristalizados. E o que nós estamos falando está em outro paradigma de pensamento, que é um paradigma de pensamento com relação à ideia do cuidado, do diálogo, da convivência, da interação, né? E de constantes mudanças. Eu acho... A Ruth fez um comentário que eu achei brilhante. Vou adentrar no comentário da Ruth, que é sobre o que esse cenário de pandemia nos revela. Eu vou até buscar aqui, ó. Ela coloca assim, ó, em tempos de pandemia, como ajudar as equipes gestoras das escolas na compreensão desse tema, considerando os vários contextos de educadores e educandos, né? Nas conversas, nas formações que nós estamos realizando, né, enquanto programa, junto aos gestores, essa discussão apareceu brilhantemente, né? A pandemia, ela serviu como uma lupa para a percepção de certas contradições sociais que ficavam escondidos, né, em crenças que a gente estabeleceu ao longo do tempo, né? Então,
com relação ao consumo, com relação à disposição de equipamentos, com relação à vida das pessoas. E nessa busca ativa, né, por conta do ensino remoto, acho que teve um momento de percepção da realidade da comunidade escolar, assim, e uma sensibilidade que tudo isso trouxe, né, de uma compreensão desses sujeitos de maneira mais integral. Então, eu acredito que esse momento também tem servido, eu acho que, até voltando, né, no começo, o que o mundo contemporâneo nos revela? O mundo contemporâneo está nos revelando cada vez mais contradições, né? As contradições de acesso à internet, como a internet hoje é fundamental e há 4 meses atrás podia ser considerado luxo, né? Então, como a gente, em 4 meses, muda alguns paradigmas, né? Equipamentos, né? A gente conseguiu perceber o distanciamento da cultura digital de grande parte, não só dos professores, que isso era uma fala comum, mas a gente falava, o aluno está inserido no mundo digital. E hoje, por meio dessa relação educacional à distância, né, remota, a gente percebeu que não, eles estavam inseridos em uma cultura digital, né, mas não na cultura digital mais democrática, né? Então, acho que tem muitos elementos assim, para a gente pensar sobre essa mudança de paradigma. E eu acho que a pandemia trouxe lupa para muitas questões, não só para as questões relativas à educação, mas acho que lupa também para a relação com empatia, essa relação da interação com o outro, a concepção de família, né? Sim. Eu fiquei pensando também nisso que você está falando, Ale, que também me chama a atenção algumas coisas que eu fui pesquisando e que a gente foi se inteirando, que a ética como ferramenta, né? Então ela também as intenções éticas não bastam e as boas estratégias também não são suficientes, porque o tempo e o mundo tá dialogando nessa complexidade com a gente. Então, se a gente espera estratégias boas estratégias para a formação ética do sujeito, a gente pode experimentar, mas a gente também tem que lidar com a incerteza de que elas sejam insuficientes e é necessárias que se ampliem. Nessa perspectiva, a ética também ela é uma ferramenta onde a gente possa construir juízos e reflexões críticas sobre a própria sociedade. Então, a moral não é o lugar da crítica, a ética é o lugar da crítica. E aí, isso me levou a pensar em outros conceitos também, do quanto a autocrítica, e acho que você fala isso, né? A autocrítica, nesse momento, ele nos convida a uma autocrítica e a uma autossociologia também, né? Então, como é que eu olho para todo esse processo, que não é agora, acho que a pandemia expõe isso, nos dá isso, né? Nos expõe isso, mas a gente está lidando com um problema social que é histórico, a gente lida com o racismo histórico, a gente lida com o machismo histórico, a gente lida com a homofobia histórica, a gente lida com problemas que já estavam postos desde sempre. E agora, com esse distanciamento, que talvez a psicanálise possa achar interessante, a gente se apropria de uma ferramenta ética que é a autocrítica e a autossociologia, né? E isso pode ajudar a que a gente se revele ou nos revele a nossa variável subjetiva e as nossas subjetividades, que estão lá um pouco no campo da construção moral e do papel social onde a gente é colocado o tempo todo. Nesse sentido, é importante que as instituições, não só o sujeito, o indivíduo, eu, né, e o outro, mas que as instituições se disponham a esse processo de autocrítica e de autossociologia, para que a gente possa desvendar essas subjetividades e não ter medo de, enquanto coletivo, enquanto sujeito, nos criticar, nos colocar em críticas, poder olhar uns para os outros e estar aberto a esse processo de autocrítica de maneira coletiva. E eu acho que, enfim, com todos os valores da respeitabilidade, da convivência, das relações de afeto, aí a gente pode selecionar quais são os meios que a gente vai se apoiar para isso, né? E usando vários meios, né, inclusive. Exato. Inclusive, alguns que nos colocam em questões se é ético ou não, como eu uso isso, por que eu uso isso, né? Sim, tá uma delícia ouvir vocês falando aqui, estão vindo os elogios. E aí eu destaquei esse comentário da Márcia, um tanto na esteira do que a Ruth falou, e também ligando com algo que eu queria perguntar para vocês, né? O que a Márcia fala aqui, ela fala, queridos, como inundar as reuniões pedagógicas a partir da perspectiva da ética no cotidiano escolar?
Pergunto porque a formação inicial dos educadores parece-me tão afastada dessa discussão, que tem a ver com o que o Wesley falou lá no começo da frase de Edgar Morin, né, do quem educa os educadores. Então, por que eu digo que é na esteira da Ruth e do que eu queria perguntar, né? Porque inundar as reuniões, né, as conversas ali dentro da escola, as reuniões pedagógicas, com a perspectiva da ética, hoje também tem um outro formato, tem um outro jeito de acontecer, tem uma outra urgência, né? Porque às vezes está na urgência de saber o que fazer, como fazer, que aluno que tem acesso, né? E aí, mas a gente vai falar disso, como que a gente precisa reservar um dia, um horário, chamar alguém, né? Então, eu queria que vocês falassem disso, de incluir ética nas reuniões pedagógicas, justamente para ser uma troca isso, né, de educar os educadores, né? Então, queria que vocês falassem disso e também fazendo um gancho com o que é ética na prática docente, né? Porque tem essa parte da reunião pedagógica onde a ética pode aparecer e na hora da prática ali, como que a ética se manifesta? Posso? Primeiro eu queria mandar um abraço para a Márcia, minha E para Ruth, e para Ruth, e para várias pessoas, mas a Márcia como também nossas formadoras, né? E eu queria até usar um pouco desse tom descontraído da Márcia, né? Que é um tom, assim, agradabilíssimo, assim. Que eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é pensar em quantos alunos trazem também contradições que podem ser discutidas e podem ser formativas. A gente está vivendo um momento em que a democracia está sendo altamente discutida, pensada, isso é democrático, não é democrático, o que é democrático, quais são as instituições. E eu estava acompanhando a aula online do Rian, né, meu enteado. E eles estavam decidindo uma peça escolar, né? E tinha um título e estava fazendo uma votação. E aí eram 12 alunos e 5 escolheram uma peça, um nome, um título. E os outros se dividiram nos outros títulos. E aí o que aconteceu? Um aluno levantou e falou, professora, mas isso... A professora falou, a maioria escolheu esse. Ele falou, não, mas eu não acho que essa é a melhor maneira, professora, porque 5 não é a maioria de 12. Né? E a professora, mas os outros se dividiram, esses 5 está no mesmo. Ele falou, mas eu acho que a gente podia conversar mais, professora, porque eu não gostei. Aí o Rian não gostou, aí o Rian, eu não gostei. E o outro, eu não gostei. E começou uma discussão, e a professora, com o tempo da aula, né, porque o aplicativo cai, e ela, gente, a gente tem que decidir isso logo. Ele falou, não, professora, acho que a gente tem que conversar melhor para ver o que você está pensando nesse título, quem falou esse título, pode explicar? E ele estava propondo uma outra forma de decidir coletivamente, que era democrática. Isso é uma discussão, porque nós também temos as nossas formas de fazer, e não traz a forma de fazer que aquela criança está colocando. É muito importante que ele está colocando. Eu acho que essa democracia formal que a senhora fez de votação não é suficiente, né? Uma escolha de uma peça de teatro da escola, mas ele traz uma discussão, né? Então, esse mural das contradições que a gente vive, o mural das contradições que as crianças trazem, quando, por exemplo, elas falam, eu ouço muitas crianças falar, a professora grita, mas fala que não pode gritar, né? Eu acho que quando a gente traz isso para uma reflexão mais aprofundada, a gente se inunda um pouco dessa discussão ética. Eu acho que, por um lado, os alunos trazem muito conteúdo, mas eu acho que, por outro lado, também, eu acho que é importante a gente ter um processo autorreflexivo, como o Wesley trouxe, mas direcionado, muitas vezes, pela formação dentro da escola, de quais são os nossos limites, quais são as nossas dificuldades, né? Então, eu acho que essa autorreflexão traz, sim, um debate ético muito importante. E eu penso que os dados da escola nos trazem informações sobre ética, né? Então, eu acho que se a gente rever o caderno de advertência, o que nós estamos advertindo, o que é passível de advertência, o que não é passível de advertência, quem reprova, né? Quem está com maior distorção de idade séria dessa escola, vamos listar qual é o gênero, qual a cor, onde mora, o que nós sabemos sobre esse aluno, se a gente repensar como a gente lida com aquelas
crianças que são conhecidas, né, da família tal. Como a gente lida com as crianças da família tal? Ou das crianças que a gente tem que discutir em rede, né? A questão da assistência, com a assistência social, com a saúde. Como a gente lida com esses sujeitos, eu acho que isso inunda nossas questões. Eu acho que os arquivos das escolas traz uma infinidade de possibilidades de pensar a nossa postura ética enquanto profissionais da educação. Eu vou. A pergunta da Márcia é sempre pontual, necessária. A lei foi falando, eu fui pensando, se eu me disponho a pré-julgar o comportamento do outro, eu estou me considerando um sujeito total e completo. E a gente talvez precise partir do pressuposto que nós não somos completos e que nós não somos sujeitos total, o que não me dá essa possibilidade tão aberta de colocar o outro no meu lugar do que eu reprovo, por que eu reprovo. Então, me colocar como incompleto faz eu perceber que o outro também é incompleto. Acho que talvez isso possa ser uma possibilidade interessante. Quando a Márcia faz essa pergunta, eu também me fiz uma pergunta parecida, e aí eu fui olhando um pouco o que a gente tem na documentação da história da educação que fale sobre ética, né? Quando a gente teve a educação moral e cívica, a gente conseguiu superar e ainda patina um pouco nessa volta, não volta, vai, não vai, para que serve, para que não serve. Acho que é uma discussão que está aí. A literatura sobre educação, tanto dessa regressão filosófica que a gente tem feito para encontrar essas definições e esses caminhos, que é importante fazer essa regressão filosófica para trazer para o campo do pensamento outras possibilidades, a própria literatura, a própria produção acadêmica ou de pesquisas de âmbito acadêmico ou de pesquisas mais ali autônomas, elas conseguem tecer pouca crítica, isso porque eu li em um artigo, que depois é importante citar as escritas, né, que a gente estudou, mas que tem pouca produção de práticas. Então a gente entra muito na discussão do conceito, mas a gente consegue favorecer pouquíssimas práticas sobre isso. Isso é um problema, porque a gente tem, ou seja, o que está dizendo, nós temos poucas referências teóricas para se pensar sobre práticas de éticas na educação. A Alessandra trouxe algumas variáveis que eu acho que são, sim, de fato interessantes, mas se a gente retomar um pouco, vamos visitar os parâmetros curriculares nacionais, por exemplo. Ele documenta o que o Brasil, o que os nossos educadores e pesquisadores já falaram sobre ética. Então, tem um livro do tema transversal dos parâmetros curriculares que foca na discussão ética dentro dessas práticas. Eu acho que isso é importante, né? Onde é que eu me apoio, onde é que eu vou buscar? E a educação tem essa documentação, e a gente sabe o que acontece com os parâmetros, com os currículos. E acho que agora uma nova proposta, e que pode ficar muito a cargo, né, de como a gente trabalha, talvez a Base Nacional Comum Curricular seja um outro processo de contemplação de habilidades e competências, mas que nos provoca a pensar o que é ético nesse processo e quais as formas de espaço de debate coletivo não moralizantes, mas que me façam, que me ajudem a, neste coletivo, desenvolver essas competências por essas formas de trocas de saberes. E aí, a Márcia faz essa pergunta, acho que isso tem a ver muito com o trabalho que a gente faz, com o trabalho que os educadores fazem, que é a gente se depara com esses municípios e com esses territórios, com uma cultura local, com códigos, com formas de se relacionarem com o mundo, e talvez o nosso papel seja, assim, preocupado em desenvolver alguns conteúdos que a gente acha que são importantes para uma gestão, mas talvez a nossa primeira preocupação é de como que eu estabeleço entre gestores escolares e secretarias de educação um espaço ético de debate. Então, fazer com que esses agentes se dialoguem, se conversem, que as subjetividades, que a cultura, que a experiência estética passem a fazer parte dos nossos processos de ensino e de aprendizagem, de formação que a gente atua nos territórios, é talvez uma perspectiva que a própria comunidade educativa tem, que é consolidar espaços formativos que sejam primeiramente éticos, que é a reunião de sujeitos, para que daí a gente possa criar. E aí, Márcia, eu acho que o que a gente tem a gente precisa ainda caminhar muito e inventar muitas possibilidades dentro da incerteza de estratégias de trabalho da ética, mesmo considerando que são insuficientes. Muito bom, gente. Eu até destaquei aqui um comentário que tem a ver com
com o que o Wesley estava falando, a Sandra Regina fala, às vezes falamos de escuta e respeito, mas na nossa prática mostramos e ensinamos outra coisa. Um comportamento ensina muito mais do que um sermão ou um texto, e até teve outros comentários falando de que às vezes o discurso é vazio, né? Então, falar sobre ser ético pode ser uma coisa que está em pauta, mas o que é essa prática, né? Como vocês estavam falando agora, como trazer isso para a prática, como que é isso tanto entre as equipes quanto no relacionamento professor-aluno, ou estudantes e coletivo escolar, né? E aí, essa pergunta aqui, um comportamento ensina muito mais do que um sermão ou um texto? E aí? Eu queria até, acho que está muito alinhado isso com o que a Margot colocou também nos comentários, que é possível se ensinar ética, né? E aí eu fico pensando, eu tenho um posicionamento que eu acho que as nossas dificuldades pessoais não podem impactar no bem público ou no direito de outros, né? Então, é necessário se ensinar ética, né? Porque minha postura pessoal como sujeito não pode impactar no acesso do direito de outros sujeitos que têm o direito de existir, né? E de ser, e de viver, e de aprender, e de estar na escola, né? Com as suas diversas formas de família, com as seus repertórios variados, a sua pluralidade. E aí, eu acho que eu fico pensando que, às vezes, a gente tem uma supremacia, né, da questão das competências relacionadas à aprendizagem, né, relacionadas a uma instrução. E parece que esse papel de reflexão sobre as nossas próprias práticas, nossas próprias ações, as responsabilidades sobre elas, o diálogo sobre o que fundamenta o nosso comportamento, ele não aparece. Então, eu acho não só que é necessário ensinar ética, e eu acho que, conversando com o comentário da Sandra, eu acho que ela não é um conteúdo, né, um conteúdo só de aula. Eu acho que ela é um conteúdo de convivência. Para mim, é um conteúdo quando um professor interrompe uma aula por conta de uma situação que aconteceu, né? Ele ensina que determinadas situações são importantes serem discutidas, a gente não pode deixar para depois, né? Que não é admissível isso, que pode ser desde jogar papel no chão, a uma relação de violência, discriminação com o colega, ou a uma forma com que se estabelece ali o diálogo de forma não produtiva. Então, eu acredito que é muito mais situacional do que de instrução, né? Eu fico pensando nisso. Aliás, que não podemos esquecer, né, o papel da filosofia, da sociologia, das ciências humanas também na reflexão sobre as mudanças, né, sobre a história, né, e nos alimentar disso. Mas eu acho que o papel situacional é muito mais predominante, no meu ver. A gente Vai ainda comentar, percebe. Wesley? Não, é rápido, mas eu acho que a Ale falou bastante. A gente tem, né, acho que a regressão, essa filosofia, né, a ética no campo da filosofia. Acho que é importante pensar e perguntar. É experiência ética, assim como a experiência estética, né? A estética caminha com a ética e como que essas coisas vão. Elas não são iguais nem trabalham talvez pela mesma função, mas elas fazem parte do mesmo contexto de construção simbólica. E o parâmetro curricular, os documentos, a trajetória que a gente tem do construtivismo, entende esse conceito do ensinar a ética, ou do trabalho com a ética nas escolas, como algo que atravessa todo o campo do saber. Né? Então, não sei se o caminho seria ter uma matéria para a ética. Ética, talvez na formação dos professores, talvez as academias deveriam se preocupar com isso no ensino da pedagogia e das licenciaturas. Como é que eu faço com que o meu professor docente, que vai ocupar o espaço da sala de aula, reflita e filosofe em relação ao seu comportamento ético e o comportamento ético do mundo? Mas se a gente na escola considerar que esse termo, que não é abstrato, que não vai cair da nossa cabeça e a gente vai se tornar sujeitos éticos, né, é um exercício contínuo e solitário e doloroso e de crítica e de autocrítica, mas se ele atravessar o espaço, ele atravessa a cultura para que ele possa criticar a cultura, para que a cultura possa se perceber como cultura. E aí, por falar em cultura, né, acho que a escola como cultura escolar, é importante que a gente trate de entender a escola como um espaço cultural.
e a gente tem um processo histórico gigantesco que a cultura tem sido cada vez mais empobrecida e achatada. Então, são nos espaços de relações culturais que a gente consegue cuidar de si, cuidar do outro e experimentar possibilidades de existir no mundo. Então, eu concordo com a Lê, né? Ética é um espaço de experiência e é um é um processo que se cria coletivamente. E fez esse o grande desafio, né? Obrigada, gente. A gente está caminhando para o fim já. Sempre falo que passa muito rápido. Mas aí, fazer mais uma pergunta aqui para vocês, pensando no contexto atual, para além do que já foi falado aqui, né, de que o contexto atual da educação e da escola é outro, que, como a Lê já falou mais para o começo, da internet, por exemplo, que há 4 meses atrás poderia ser considerado um luxo, virou um artigo de necessidade, né? Então, para além desse contexto específico, assim, da educação e, né, da pandemia nesse recorte, a gente olhando para o, né, mais recentemente, pensando nesse ano, pensando nos últimos meses, semanas, a gente pode pensar que os princípios éticos estão em transformação, né? O que a gente observa revela transformações nos princípios éticos como sociedade? Como que isso impacta a educação, essas transformações? Eu tendo a pensar que eu acho que os princípios éticos sempre estiveram aí, né? Acho que não é novo, não é uma novidade necessária. Talvez o que ele está nos obrigando é que a gente faça uma regressão sobre isso e uma espécie, um processo de retomada do que a gente tem de pensar, de experiências e de coletividades que atuam nesse processo. Então, eu fico pensando um pouco isso, assim, como é que a gente ainda se apoia na filosofia, no pensamento e na pergunta como algo que está na história e como que a gente aceita isso de fato, né? Aceita como uma condição. É necessário, sim, pensar nas pautas da desigualdade racial, é necessário, sim, pensar nas pautas da hegemonia, da heteronormatividade. Então, tem uma série de coisas que são super difíceis, que são tabus para que a gente esteja aí, mas que sempre estiveram e agora a gente precisa, de fato, pensar isso. E aí, fazer algumas escolhas do tempo que essas meninas e meninas estão distante das suas casas, não esquecê-las, não trabalhar em detrimento, não trabalhar na tentativa de permanecer alerta, de permanecer em consonância com os sonhos, com os projetos dessas pessoas, também é um projeto ético, né? Não é porque está no outro continente que eu não vou me preocupar, porque isso nos impacta diretamente, né? Eu vou responder essa pergunta, vou alinhar algumas coisas que eu estou lendo aqui os comentários, eu acho muito interessante essa história de estar falando e lendo os comentários, né? Eu não consigo fazer isso, olha aí, que bom. A Yara colocou assim, né, que toda escolha das formas de interação, né, consigo com os outros, até a seleção de conteúdos, os seus tratamentos são atravessados pela ética e pela estética, né? E eles são atravessados por essa ação, por essa prática, e a gente pode intencionalizar, né, trazer mais intenção para reflexão sobre eles, quais são os efeitos, né, dessa seleção, dessas interações sobre os outros. Então, eu acredito que isso é fundamental, né? E pegando um outro comentário que eu li também, da Suelen, que é do Projeto Pescar de Matão, que é essa questão do território educador. Eu acho que a escola, se a gente olhar essa instituição, muitas vezes naquele território é a única instituição pública, né? A gente tem escolas que numa Feira das Nações atraem mais público do que uma exposição de arte num grande museu, né, brasileiro. Então a escola é um equipamento social e cultural muito potente, e por isso que a gente acredita e investe nele, né? Acho que todos nós que trabalhamos com educação acreditamos e investimos na escola, porque ele é um equipamento cultural muito potente, né? E está muito presente também nos territórios. Foi uma conquista popular essa presença das escolas no território. E então, nesse sentido, eu acho que a escola também tem um papel muito importante com relação à família, né? Nessa possibilidade de ampliar os seus repertórios. E essa possibilidade se dá pela formação dos seus filhos e
crianças daquela comunidade, e também se dá pela oportunidade dessa interação, né? E aí a pandemia, nesse momento, trouxe uma interação muito maior de família e escola. Então, eu acho que é um papel educativo também importante que a escola ocupa num território, considerar esse território como um território que educa também, e que a escola aprende, que a escola ensina, e que traz novos elementos para serem refletidos, né? E essa intencionalidade da reflexão em tudo isso. Eu fico ouvindo... E aí, pode falar, Wesley. Não, é que você fala isso também me provoca, né? Que talvez a ética, essa experiência ética ajude a gente a aproximar a teoria e a prática. Então, se a gente está o tempo todo se perguntando quais são as possibilidades, a experiência ética é que vai ajudar a gente a encontrar essas possibilidades, que é quando eu entendo, quando eu me percebo na teoria, na prática, e eu vou criando essa junção. É a experiência ética que ajuda essa ligação, né? E aí é uma experiência que se dá dos nossos grupos, né? E aí quando você fala da escola é isso, assim, eu não vou ao médico todos os dias, eu não acesso a assistência social todos os dias, mas eu vou todos os dias à escola, pelo menos de segunda a sexta, ou estava indo, né? Estava indo às escolas todos os dias, pelo menos. Se eu faço uma refeição fora de casa, essa refeição é necessariamente dentro da escola. Se eu tenho um adulto que não é o meu pai ou a minha mãe responsável pelo meu desenvolvimento, a minha referência é outra adulta que está dentro da escola, que é a professora. Então, tudo isso são experiências que estão no campo da moral e da subjetividade, mas ela é predominantemente ética, né? Então, a ética está aí, né? Ela não é algo a desvendar, ela coexiste com o nosso comportamento. O que a gente está trazendo na discussão, acho que é a importância da intencionalidade dessa reflexão, né? A intencionalidade da gente olhar para as nossas práticas, o que está estabelecido, como nós estamos agindo e repensar os efeitos sociais, né? Que isso tem. Tem uma coisa que Paulo... Uma coisa, olha... um apontamento do Paulo Freire, né, sobre a possibilidade da construção do inédito viável, né? Então, inédito porque não aconteceu, mas viável, possível, né? Pautado no encontro, pautado na troca, pautado, né, nesses elementos que fomentam uma cultura democrática, né? Uma cultura do diálogo, da convivência e do respeito, não no respeito, que eu acho que às vezes o respeito parece muito pragmático, como algo que é enfeite. Não estou querendo dizer nesse sentido de um enfeite, de um discurso, mas algo realmente alinhado, né? Algo realmente profundo na nossa ideia de que todos têm o direito de existir, de pertencer e de compor o que nós estamos chamando aí dessa potente instituição que é a escola. Muito bom, gente. É interessante que a Alessandra falou do inédito viável, né? Que também foi um conceito mencionado na semana passada, quando falamos do relacionamento escola-comunidade, né? Então, o que a gente pode pensar e criar, que não foi feito, mas que é viável, né? O que se encaixa, é uma novidade, mas é uma novidade possível de ser realizada. A gente está chegando no finzinho. Queria que vocês fizessem os comentários finais de vocês por hoje. Quem sabe conversamos mais vezes, outras vezes, porque foi muito bom. O pessoal também está comentando aqui, gostando muito. Então, por favor, Alessandra e Wesley, façam seus comentários finais aqui, porque o tempo voou. Ale? Quer falar, Wesley? Posso sim. Só acho que eu fiquei muito provocado por um termo na literatura que eu li, algumas coisas que eu tenho lido, que é trazer para dentro dessa discussão de ética a ideia de fé. E aí também esse mesmo conceito está desprendido da fé religiosa, né? Não é nesse lugar, na fé, que a gente compreende no âmbito da escolha pessoal das religiosidades, mas fé no lugar do eu acredito. Então, a gente precisa muito se perguntar, quando a gente está nesse lugar da experiência ética, se a gente de fato acredita nisso, quanto eu tenho fé nisso, quanto eu acredito nisso. E isso vai nos fazer pensar sobre as nossas decisões, sobre as nossas relações com eu e com o outro, né? Então,
perguntar se você acredita nisso é importante. Se você luta tanto pela escola, você de fato acredita nesse espaço como um espaço? Essas instituições onde a gente atua, e é importante que a gente se pergunte o quanto a gente acredita. Não há problema em não ter fé, né? Porque você tem escolhas de acreditar em outras coisas. Então, para mim, isso ficou muito forte como uma potência, né? Não no lugar do religioso, mas no lugar do eu acredito nisso, e ao me perguntar isso, eu me disponho à convivência ética e outras coisas. E obrigado pela oportunidade de dizer que a sociologia, ela está, o seu compromisso ético, o compromisso ético da sociologia, das ciências sociais em si, é questionar as estruturas, porque as nossas estruturas, elas ainda estão muito calcadas na opressão e no achatamento das nossas possibilidades da libertação e da liberdade. Então, se há um comprometimento ético das ciências sociais, é que a gente possa ter espaço de discussão, de questionar as estruturas que continuam oprimindo as que são possíveis de nos libertar. Então, acho que era isso. E obrigado, Emily, por todo o cuidado. Eu queria agradecer a todos que acompanharam a live, agradecer a Emily, que nos acalmou um pouco no início, estava todo mundo nervoso, eu estava muito nervosa. Agradecer ao Wesley pela parceria de hoje e de antes, de muito tempo, né? Que a gente estudou junto e compartilhou muita coisa. E eu acho que tem uma frase que tem sido muito comum ouvir agora. Minha família é interiorana, né? Do interior de São Paulo, ali da região de Presidente Prudente. E a minha avó gravou um dia um áudio falando: eu tô cansada das pessoas mandando um áudio dizendo que é o fim dos tempos. E a minha avó já é bem mais idosa, então ela tá cansada de ouvir falar do fim dos tempos. Ela falou: é sempre tempo novo, porque é fim dos tempos desde quando eu era criança. Então, pensando que esses conflitos, essa inquietude, essas contradições que se apresentam para a gente, não apresenta o fim dos tempos, apresenta tempos novos. Eu acho que a gente tem que estar disposto a acreditar, né, nesses sujeitos, não só na escola como um bem público, uma instituição muito importante, e acho que a pandemia trouxe essa reflexão profunda sobre o sentido do equipamento escolar, né, o sentido dessas instituições, como ele está atrelado aos territórios, e que são tempos novos, e nos tempos novos, acho que todas as forças são importantes na sua construção, né. Então, agradecer a todos, e até logo mais. Pensar contemporaneidade em uma sociedade ainda primitiva, né? Vamos fazer isso. Por isso que é assunto para muitas conversas, para muitas lives, para muitas horas, né? Para estar todo dia conversando disso. Gente, foi muito bom mesmo ouvir vocês participar dessa conversa aqui. Também agradeço tanto a Alessandra e o Wesley, como cada pessoa que participou, que assistiu, comentou. Aqui é sempre muito bom essa troca, a gente sentir também que está junto de alguma forma, né? Teve gente que chegou no fim comentando, né? Cheguei atrasada, vai ter reprise. Então, lembrando que fica a gravação tanto aqui no Facebook, nesse post mesmo, e também na aba vídeos, dá para acessar tanto essa conversa quanto as das semanas anteriores, com outros temas, outros convidados, e tem também no YouTube, no canal SEDAC Vídeos. A gravação entra daqui a pouquinho lá e tem as das semanas anteriores. Então, quem perdeu o começo, quer indicar, quer rever algum pedacinho, é só acessar a gravação que vai sim ficar disponível, tá bom? Não precisam se preocupar por ter perdido e vale a pena ver desde o começo, porque foi muito boa essa conversa, fluiu super bem, muito gostoso, assim, foi bem encadeada. E cada um que está aqui acompanhando a gente está convidado para a próxima quarta-feira, às 5 da tarde. Tem uma nova conversa CEDAC ao vivo, às 17 horas, aqui no Facebook da Comunidade Educativa SEDAC. E teve gente que falou que estava tentando ver no YouTube, né, ao vivo. Teve um problema na transmissão, mas torcemos para que na semana que vem dê certo também no YouTube. Então, vai dar para assistir ao vivo tanto no Facebook quanto no YouTube, para quem não tem Facebook ou prefere acessar por lá. Tá bom? Então, obrigada de novo, Ale, Wesley, foi muito bom. E nos vemos em outras situações. Boa noite, pessoal.
Boa noite. Boa noite.